nós criamos departamentos na nossa vida. E isso está errado. Sabe, eu tenho a minha vida religiosa e tenho a minha vida comum. Isso não existe. Cristão é cristão 7 dias por semana, esteja ele onde estiver. Por quê? Porque todo cristão tem um chamado para salvar vidas. Você tem um chamado para salvar vidas. Você tem um chamado para salvar pessoas. Onde quer que você esteja. Em Marcos, meus irmãos, nós vemos Jesus indo na cidade ali dos Gadarenos, né? Mas os religiosos nem queriam saber de passar perto de um gadareno. Religioso ele não queria passar perto de nenhum gentil, ele não queria nem saber. E hoje nós fazemos as mesmas coisas. Nós nos tornamos seletivos a tal ponto de não mais amar o próximo. Várias igrejas cancelaram os cultos nesse carnaval. Por quê? Porque o povo foi passear, né? Foi cada um para o seu rumo aí. E eu não tenho nada contra isso. Só que nós estamos deixando o evangelho virar quase que um hobby na nossa vida. E não o fundamento da nossa vida. Atos 11:19 diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então os crentes de Jerusalém eram judeus, e só pregavam para os iguais, e não para os outros. Os crentes de hoje só pregam para os que combinam com eles, e não para os outros. Quando a Bíblia fala de pregar a toda criatura, a gente só prega para aqueles que são igual a gente. Ou para alguém que nós temos uma afinidade, né, e não para quem precisa. E é claro que nós temos que pregar para quem nós temos afinidade também. Mas nós precisamos pregar para os que não temos afinidade. Nós temos que ter compaixão pela vida das pessoas e pregar o evangelho. O verso 20 diz assim: algum deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, o judeu não se envolvia com o grego, porque os gregos eram pagãos. Mas eles foram até lá falar com os gregos. Então, nós precisamos começar a falar com qualquer um. Nós temos que pregar para o pagão. Eu fico observando alguns crentes, e isso está nojento demais. Eu não sei quando é que essa ficha vai cair. Eu fico observando alguns crentes ali, descendo a lenha em todo mundo na internet, falando de outras religiões. Quando é que a sua ficha vai cair? O crente não está aqui para falar de religião. O crente está aqui para falar do amor de Cristo pelo perdido. Nós não estamos aqui para ficar falando da religião daqui, religião dali. Nós não estamos aqui para ficar descendo a lenha no macumbeiro, no espírita, no umbandista, e em mais sei lá o que. Nós não estamos aqui para isso, meus irmãos. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus, para falar que Jesus é o único caminho, para falar que Jesus é a verdade e a vida. Não é para ficar metendo pau em religião. Jesus, ele ia ali nos Gadarenos, chegando lá, o endemoniado já veio na direção dele, e ele não foi brigando não. O que os demônios falaram para ele? O que o Senhor está vindo aqui nos atormentar? Abra aí sua Bíblia, Marcos 5, verso 7, olha só. Gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto, porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem.
Lá em Marcos 16, no verso 14, fala a ordem de evangelização era o seguinte, olha, finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto, já ressuscitado. Verso 15, e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Meus irmãos, então está na hora da igreja andar no poder de Deus e libertar os cativos.